Eu sou Elis e faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis, o CELI. É sempre uma alegria enorme podermos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. E é ele, ao Mestre Jesus, que nós pedimos agora que nos envolva com a sua luz, com seu amor, com a sua paz, que nos dê clareza nos nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos aproveitar ao máximo possível os ensinamentos do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos falar de amor e tem coisa melhor do que falar de amor, principalmente desse amor pleno que o Mestre Jesus veio nos ensinar, mas não só com palavras. O Mestre Jesus nos exemplificou, ele nos mostrou o caminho. Agora basta que nós possamos compreender em totalidade os seus ensinos. Estamos, ao longo desses mais de 2000 anos, buscando esse entendimento, para que consigamos colocar em prática na nossa vida. Para que a gente saia dessa parte teórica apenas de estudar, de compreender, mas que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida e sermos aquilo que Francisco disse aos seus discípulos: vá e pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Que a gente não precise também usar palavras, que a nossa vivência, que as nossas atitudes, que o nosso meio de viver seja os ensinamentos do nosso Mestre Jesus em nós. Porque assim nós teríamos compreendido muito além da parte teórica. Nós enraizamos em nós esses ensinamentos. Está em nossos corações e que nós possamos nos propor a isso. Então, eu vou ler o item 1 e 2, que são passagens de Jesus citadas por Mateus e Lucas, e depois nós vamos falar um pouco em cima dessas duas passagens. O mandamento maior. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhes respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. E o item 2. Façam aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei e os profetas. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Bom, o maior mandamento que foi ali perguntado pelos fariseus e que Jesus falou, o primeiro e o segundo, que compõe um mandamento único, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse mandamento já existia e Jesus fez a diferença porque, além de falar desse mandamento, ele foi exemplo desse amor ao Pai, exemplo desse amor ao próximo e exemplo dessa integridade do ser que ele era, de não entrar em contradição entre atos e palavras, de ser esse ser íntegro, de ser esse ser completo, que se ama.
Então vamos pensar um pouco. Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós já sabemos entregar e confiar as nossas vidas a Deus, na certeza de que Ele é nosso Pai, que é bom, que é justo? Será que nós já sabemos entender que por mais dificuldades que estamos passando no momento, que nós temos que entregar e confiar a Deus? Pois Ele sabe o que é melhor para nós. Nem sempre o melhor é o mais fácil, mas é o melhor para o nosso crescimento e evolução como espíritos imortais. Será que a gente já tem esse entendimento que somos espíritos, que estamos vivendo essa existência e que ela não se limita do berço ao túmulo? Que nós já tivemos outras existências e que teremos outras. E que nós estamos agora, sim, colhendo aquilo que plantamos. Que nós somos herdeiros de nós. Que nós vamos trilhando a nossa caminhada. E que Deus vai nos possibilitando esses recomeços. A tentar de novo. A aprender com os nossos equívocos e quem sabe, a fazer melhor numa próxima oportunidade. Nós estamos sempre tendo essas oportunidades que Deus nos dá. E será que nós já conseguimos entender que a vida, ela é como é e não do jeito que nós queremos? Ou ainda agimos como crianças mimadas que bate o pé, que quer do seu jeito, no seu tempo? Ou nós já entendemos que existe um fluxo natural que nós temos que seguir, que nós temos que confiar, que o barco não está à deriva? Tem uma história que conta de um avião que entrou em turbulência, que os passageiros entraram em pânico e tinha um menino sentado na frente, desenhando, bem tranquilo. E perguntaram para ele: tu não tá com medo? Porque estava todo mundo em pânico e ele não. E ele disse: não, o meu pai é o piloto. Eu confio. Assim somos nós. Nosso pai é o piloto. Esse barco não tá à deriva. Mas será que nós já conseguimos confiar? Será que nós já entendemos que as lições vêm porque nós precisamos crescer? Nós precisamos evoluir? Que tudo é para o nosso bem, por mais difícil que esteja, mas que vai passar, porque passa. Já passamos por outras e vamos passar por muitas outras ainda. Estamos em aprendizado, somos espíritos em aprendizado. E outra forma de nós termos o contato com esse amor a Deus é se nós pensarmos que nós somos seres criados à imagem e semelhança do Pai, e que nós carregamos a centelha divina em nós, que nós somos uma partícula de Deus, que nós somos essência divina, que nós estamos mergulhados em Deus, que comanda esse universo, essa energia que rege o universo. Nós estamos mergulhados. E se nós somos essência divina, assim como todas as outras pessoas, quando nós conseguimos respeitar as outras pessoas e respeitar a nós mesmos, nós estamos amando a Deus. Porque nós somos essa partícula de Deus. E ao nos amarmos e amarmos aos outros, nós automaticamente estamos amando a Deus. Então, como está essa nossa relação conosco? Será que nos amar é simplesmente nos cuidarmos, cuidar da parte estética, a saúde, nos proporcionar bem-estar, momentos bons? Será que isso é nos amar? Porque quando nós falamos, precisamos nos amar, mas como fazer isso? É difícil, nós temos dificuldades de nos amar, porque assim que nós nos vemos numa situação
em que somos orgulhosos, em que somos raivosos, em que somos invejosos, nós temos vergonha de nós, vergonha dessa nossa essência. Nós não conseguimos aceitar que somos assim, porque por sermos orgulhosos nós nos colocamos acima, nós nos achamos já tão perfeitos. E quando nós nos damos quando uma situação vem e nos confronta com as nossas imperfeições, nós sentimos vergonha de nós. Então nós não nos amamos. Nos amar é ter a coragem de olhar para nós e ver a nossa luz e a nossa sombra. E entender que ambos nos compõem, que somos luz e sombra. E que juntas compõem o ser que somos. Nós precisamos aceitar a nossa humanidade. Nós precisamos aceitar que ainda assim somos muito orgulhosos, vaidosos, intolerantes, arrogantes, invejosos, que estamos todos no mesmo barco e que isso são sentimentos, emoções que compõem o ser humano e que nesse nível evolutivo que nós estamos, nos compõe. Nós podemos colocar uma máscara para viver em sociedade, para mostrar para as pessoas que somos já pacientes, que somos bonzinhos, que somos amorosos, mas para nós temos que tirar a máscara. Nós temos que ter a coragem de olhar para dentro de nós e ver a nossa luz e a nossa sombra. Aquelas virtudes que nós já conquistamos e as limitações que ainda temos. E compreender que isso faz parte de nós e nos aceitarmos do jeito que somos. Mas buscarmos, não ficar na zona de conforto. Eu sou assim, nasci assim, vou ser sempre assim. Não ficar na zona de conforto. Buscar nos educar. Buscar nos melhorar. Passo a passo, devagarinho. Nós não vamos conseguir deixar de ser orgulhosos, deixar de ser vaidosos, intolerantes, raivosos, invejosos, de um dia para o outro. Isso é um trabalho de muito e muito tempo, que nós já temos que começar, nós temos que dar o início, o pontapé inicial. Olhar para nós, reconhecer que temos, quando a situação vier e o sentimento ou a emoção vier à tona, nos perguntar por que eu estou me sentindo assim, o que tem por trás desse sentimento, o que tem por trás dessa emoção, por que está mexendo tanto comigo, por que eu reagi dessa forma. E assim nós vamos tentando nos entender. E nos entendendo, nós vamos nos educando. Nós vamos conhecendo como nós funcionamos e deixamos de agir no piloto automático. Deixamos de agir de forma inconsciente. Paramos de funcionar através desse mecanismo inconsciente do nosso ser. Que às vezes nem sabemos por que temos esse tipo de reação. E começamos a compreender quem somos. Isso é nos amar. E quando nós nos amamos, quando nós buscamos esse processo de nos amar, quando nós entendemos quem somos, que ainda somos muito falhos, que ainda nos equivocamos muito, que ainda estamos nesse processo de encontro conosco mesmo, de silenciar o mundo externo para ouvir o nosso mundo interno, o nosso coração, a nossa verdade e vivermos mais de acordo com a nossa verdade, sem querer agradar a todos, sem querer ser o bonzinho que todos amam, mas ser nós, na nossa inteireza, doa a que doer, porque esses somos nós. Quando nós entendemos que somos humanos falhos, e que estamos num processo de melhoramento, de evolução,
de busca por educação e cura do nosso ser, quando nós entendemos isso, nós entendemos que todas as outras pessoas estão no mesmo processo. E cada um está no seu processo individual. Cada um está na sua caminhada. Dentro do seu tempo. Dentro da conquista da sua consciência de acordo com o que cada um consegue. E aí, quando nós entendemos isso, nós começamos a respeitar o processo dos outros, a respeitar o tempo dos outros. Porque nós sabemos que nós temos o nosso processo e o nosso tempo também. E aí nós estamos amando o próximo. Porque nós estamos respeitando o ser integral que cada um é. Respeitando a essência divina de cada um. E aí sim nós estamos amando ao próximo. Estamos amando a nós nos respeitando, estamos amando o próximo respeitando o próximo e consequentemente estamos amando a Deus, pois somos partículas de Deus. Então, nós podemos pensar também, mas quem é esse próximo que Jesus fala, não é? Quem é esse próximo? O próximo que Jesus se refere, até quando ele conta a parábola do bom samaritano, ele está falando que não importa quem é a pessoa, que é a humanidade, que é qualquer um que cruza o nosso caminho e que precise de nós, é o nosso próximo, nós temos que ajudar. É disso que Jesus está falando. Mas se nós ainda não conseguimos, que nós possamos começar pelo próximo mais próximo. E quem é o próximo mais próximo? As pessoas que nós convivemos na nossa casa, nas nossas relações. Essas pessoas que foram colocadas na nossa vida para ajudar no nosso processo evolutivo e para que a gente ajude no processo evolutivo delas. Que nós possamos aceitar as pessoas como elas são, sabendo que cada um tem suas limitações, que todos estamos num processo, que tem uns que já estão resolvidos com uns assuntos, que outros estão resolvidos com outros, mas que estamos todos com dificuldades em várias áreas ainda. Que todos estamos nesse processo de cura e educação. Carl Gustav Jung diz que o contrário do amor não é o ódio, que o contrário do amor é o poder. E que quando nós queremos exercer o poder em cima de outra pessoa, isso não é amor. Que quando o poder entra, o amor sai. E como é que está a nossa relação com as pessoas próximas realmente de nós? Será que nós estamos amando essas pessoas do jeito que elas são, respeitando o tempo delas, não querendo que elas sejam de acordo com a nossa verdade e deixando que elas vivam a verdade delas? Será que nós entendemos que cada um tem o seu jeito de ser? Ou ainda queremos impor o nosso jeito, o nosso tempo, sermos controladores da vida dos outros? Querendo que as pessoas vivam de acordo com aquilo que nós queremos. Porque se nós estamos agindo assim, nós não estamos amando, nós estamos exercendo o poder em cima das pessoas. É um amor egoísta, porque nós queremos do nosso jeito, como se nós fôssemos os donos da verdade. E será que nós já estamos conseguindo agir com o próximo como gostaríamos que agissem conosco? Será que quando nós vamos tomar uma atitude, quando nós vamos ter uma reação frente a uma situação, nós conseguimos já pensar, bom, se eu agir assim ou se eu falar isso, vai ser legal? Se fosse comigo, se a pessoa agisse assim comigo, se a pessoa falasse assim comigo, eu ia gostar? Será que a gente já consegue fazer essa reflexão? Ou a gente age no impulso? E depois que fala e depois que faz, se arrepende? E aí fica se martirizando com o arrependimento, com o ressentimento. Carregando o peso da culpa por ter agido errado, por ter falado de uma forma equivocada. Será que a gente já consegue refletir? Porque quando a gente pensa, antes de fazer, antes de falar, e vê, se fosse comigo eu ia gostar, que agisse assim, que falasse isso pra mim, ia me ajudar.
Ah, então tá legal, então eu posso falar isso, eu posso agir dessa forma. Porque eu tô me colocando no lugar da outra pessoa. Como ela se sentiria. Apesar de sermos diferentes, nós sabemos, mas temos essa consciência do certo e errado. E também podemos pensar, não seria legal se agissem assim comigo, se falassem assim comigo, eu ia me magoar, eu ia ficar triste, não ia ser legal. Então, não posso fazer isso com o outro, porque se não ia ser legal comigo, não vai ser legal com a outra pessoa. Então que a gente consiga nos dar esse tempo de reflexão, de respirar fundo, de acalmar os nossos sentidos, ouvir o nosso coração. Porque a gente age muito no impulso. Nós estamos ainda tão ligados à nossa parte primitiva que a gente ainda age no impulso, no calor da emoção. E aí depois vem o arrependimento. Aí depois vem a culpa. Aí depois a gente não consegue se perdoar e fica carregando esse peso enorme, desnecessário. Se a gente conseguir silenciar um pouco, respirar um pouco, ouvir o nosso coração e pensar. Porque às vezes a gente cobra das outras pessoas aquilo que a gente ainda não consegue fazer. Nós não conseguimos dar, nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos nos doarmos daquele jeito, mas a gente quer que o outro faça por nós. A gente quer que o outro consiga. E a gente fica cobrando das outras pessoas aquilo que nem nós damos conta. E aí nós somos pesados nas nossas relações. Nós acabamos deixando muito pesada a convivência. Então que a gente possa cobrar menos, porque quando a gente tem a consciência de que a gente ainda não consegue, que a gente ainda tem limitações, a gente entende que as outras pessoas também. Então no mesmo processo, estamos todos no mesmo barco, todos buscando nos curar, buscando nos educar para nossa própria evolução, como espíritos imortais que somos. E Jesus veio exemplificar nas suas ações, deixar as suas palavras, ele trilhou o caminho, deixou iluminado para que agora a gente possa seguir. A gente precisa compreender não só com o nosso intelecto a sua mensagem, mas entender com o nosso coração, porque quando entendemos com o coração, nós conseguimos incorporar na nossa vida e nas nossas atitudes. A nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que eu não podia deixar de trazer uma mensagem dela, ela nos diz o seguinte: o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, quando nós nos afastamos do amor, dessa essência divina que somos essência divina de amor, quando nós nos afastamos disso, nós estamos escolhendo o caminho mais difícil e que vai nos trazer mais dor. Então que nós possamos nos conectar com esse amor, nos conectar com o amor do Pai, com o nosso próprio amor, para conseguirmos ser amor para as pessoas que cruzam o nosso caminho, que estão ao nosso redor. E para encerrar, vamos ficar com uma mensagem que diz o seguinte: fica permitido. É hora de colher e plantar para o futuro. Por isso, fica permitido aos novos tempos dizer eu te amo. Uma vez pela manhã, outra pela tarde e outra pela noite, no mínimo. Fica estabelecido uma nova lei, a lei do amor. E fica permitido conhecer a verdade da vida, a ausência da morte e a eternidade da alma. Fica permitido entender que o erro é um estágio da evolução. E principalmente fica totalmente permitido perdoar e se perdoar. Fica permitido poupar água, compartilhar comida, cuidar dos enfermos, do corpo físico e espiritual. Fica permitido a presença dos irmãos iluminados, levando luz e amor aos hospitais,
escolas e aos centros de recuperação física e espiritual. Ficam permitidos o bem, a paz, a compaixão e a caridade. E revogam-se todas as permissões em contrário. Fica permitido amar, fica permitido colocar o evangelho em prática. Tem uma história que diz que um discípulo saiu perguntando aos sábios que ele conhecia se eles sabiam ensinar o evangelho para ele enquanto ele ficasse numa perna só. Alguns sábios disseram que não conseguiam, que precisavam de muito tempo para ensinar o evangelho e ele não ia conseguir se aguentar numa perna só por todo esse tempo. Então, até que ele encontrou um sábio que disse para ele: pode ficar na posição de uma perna só, que eu vou te ensinar o evangelho. E ele se colocou na posição de uma perna só, super interessado, que era o primeiro que dizia que ia conseguir ensinar o evangelho. E aí ele ficou ali em posição e o sábio disse: ama. Aí ele esperou algo mais, não veio mais nada. Aí o sábio, ele olhou para o sábio e disse: só isso? E o sábio disse: sim, ama. E aí ele disse: mas tudo que tem no evangelho, tudo que está escrito se resume a isso? Sim. E tudo que foi escrito é para ensinar como amar. Então que a gente possa ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus para aprendermos a amar de verdade, a amar sem posse, a amar sem poder, a amar sem ficar impondo condições. Mas para isso nós precisamos a nos amar primeiro, a parar de nos impor condições, a parar de querer sermos controladores e nos aceitarmos como somos em nossa humanidade. Porque nós estamos num processo de melhoramento, mas que leva tempo, muito tempo, e não é nessa existência que nós vamos conseguir fazer todo o processo. Nós estamos indo um passo de cada vez, um degrau de cada vez, que nós possamos ter compaixão com o nosso processo e compaixão com o processo das outras pessoas também. E que nós possamos entender que o amor é o que ilumina as nossas vidas e o nosso entorno. E que nós possamos nos propor a tentar viver esses ensinamentos de amor do nosso querido Mestre Jesus. Então eu agradeço desde já a atenção de todos, a paciência, e até o próximo vídeo, que nós possamos fazer mais reflexões, mais estudos do nosso querido Evangelho, dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.